Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando, para a glória de Deus. Irei deixar para vocês o versículo que eu sempre deixo. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 5 e o versículo 1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Queridos, como sempre eu falo para vocês, meditem na palavra do Senhor noite e dia. Isso irá mudar a tua vida. Amém? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos em Brasília. Nós estamos no Parlamento dos Deputados e Senadores. Hoje o nosso convidado é o pastor Gesaine. Um nome um tanto diferente, né, pastor? Com A paz do certeza. Senhor, A pastor. paz do Senhor. É um prazer muito grande estar conversando com o senhor. Está tendo, na verdade, isso aqui foi uma surpresa. Né? Deus, ele é Deus de surpresas. Ele me trouxe a Brasília, achando eu por um propósito, mas aprove a Deus lhe encontrar. E eu nunca perco a oportunidade de entrevistar servos de Deus. O senhor é de Goiás, não é isso? Então, nós queremos conhecer um pouco sobre o senhor. Quem é Gesaine? De onde veio? Ele nasceu em berço evangélico. E quais foram as experiências que Gesaine teve com Deus? Então, o senhor pode começar lá de trás, falando um pouco da sua vida, da sua infância e até hoje. Fique à vontade, meu amado. Amém. Prazer é nosso, irmã Cristiane Cunha, de poder estar aqui em Brasília e poder conhecer vocês, você e seu esposo, irmão Adalberto. Alberto Cunha. E poder participar desse podcast, Pode Crer, isso. Né, da Bahia. Isso. E quem que é o pastor Gesaine? Pastor Gesaine, meu nome é Gesaine Pereira Cavalcante, sou filho de baiano, meu pai é baiano, né? Inclusive, em Aragarças, conta-se a história, é até difícil de acreditar, Sim. Mas que meus pais, os meus avós, vieram da Bahia a pé. Demoraram em torno de 6 meses até sair de Bahia e chegar na cidade de Aragarças, cidade de Goiás. Né? Então, eu sou da cidade de Aragarças, nasci em Aragarças, estou com 56 anos, eu tenho a minha esposa, a missionária Irone, temos 3 filhos, né? Que é a missionária Elaine, casada com o pastor Márcio, em Goiânia, a mais velha. Nós temos, desse casal, 2 netos, que é Ana Clara e Samuel. E tem a filha do meio, que é a Mariana, gerente da loja Van em Montes Claros, Minas Gerais, perto de vocês. Sim. Né? E o caçula, que é o Daniel, que é da Polícia Militar, casado com a Pâmela, e tem a nossa netinha Melissa, que agora, dia 25 desse mês, faz 9 anos. Que bênção de Deus. Eu, na verdade, eu tenho uma história para contar em relação à nossa conversão. Sim. Eu sempre digo nas minhas ministrações que tem o filho de crente e o crente. Exatamente. Eu, no caso, fui filho de crente. A nossa mãe, quando veio para Jesus, aceitou Jesus, eu tinha em torno de 7 anos, né? E aí ela levou a gente para a igreja até aos 13 anos. Aos 13 anos eu falei, olha, eu não vou mais. Né? Porque dos 7 aos 13 eu fui filho de crente, eu não era crente. Eu ia na igreja porque minha mãe levava, porque minha mãe conduzia a gente. Aí chegou aos 13 anos eu achei que era dono do meu nariz e fui carreira solo. Mas aprove Deus voltar depois de alguns anos, eu acredito que foi em torno de 19 a 21 anos, eu voltei para a igreja, mas resultado do evangelho que eu tinha ouvido como filho de crente. Minha mãe me levava para a igreja, para a escola bíblica, e isso fez com que eu voltasse para a igreja. Na fase adulta, já casado, mas o Espírito Santo me fez lembrar de tudo quanto eu tenho ouvido quando criança. Né? Então, essa é a minha conversão, primeiro como filho de crente e depois tomei a decisão de estar crente e graças a Deus até o dia de hoje. Amém. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E como o senhor descobriu esse chamado pastoral? Então, assim, algo... Eu sempre gostei de tudo que eu faço fazer com intensidade, né? Eu vim para a igreja em 91 e logo em seguida
em janeiro de 91, fevereiro de 91, e logo em seguida já o pastor já me colocou como auxiliar, porteiro na igreja, Uhum. e logo em seguida, no ano seguinte, eu já foi assim bem rápido a diácono, Sim, presbítero, e no ano seguinte já foi uma eleição na igreja, sim, e eu fui eleito o vice-dirigente da congregação em Aragaça, Rua sim. 14, hoje chamado Setor Araguaia. Uhum. E eu fui eleito já como vice-pastor dirigente da Sim, que congregação, né? maravilha. E ali nós ficamos ali em torno de uns 13, 14 anos como vice, intercorrendo ali. E em 2005, o meu pastor presidente de então, eu estou em Aragaça, no setor Nova Esperança, em Aragaça, uma congregação do campo de Barra do Garça, que é no Mato Sim, Grosso. A cidade de Aragaça fica divisa, Mato Grosso, Goiás. E em 2005, o então presidente da convenção estadual, que é o pastor Fernandes, ele era o pastor presidente da convenção e pastor do campo de Barra do Garça, me chamou para pastorear. E nós pastoreamos a nossa primeira igreja, que é a igreja do Jardim Amazônia, conhecida como BNH em Barra do Garça, por 9 anos, quase 10 anos. sim. E ali então, a gente pensava que estava conduzindo os trabalhos por causa de um chamado do nosso presidente, de uma necessidade, Uhum. a gente fazendo com muita intensidade. E em 2014 eu resolvi gerenciar uma loja em Confresa, do grupo que eu trabalhava, e nós fomos a trabalho secular e não como pastor, Entendi. né? E lá eu realmente descobri o meu chamado depois de 9 anos pastoreando. Eu Olha, descobri que eu era apaixonado em pastorear, apaixonado em cuidar de vida, de sim, pessoas, e foi um processo doloroso, porque nessa época eu descobri que é a tal da depressão, né? Passei por um processo de depressão, mas fui muito bem acolhido em Confresa pelo pastor Zezé, pelo uhum. pastor Washington e também pelo pastor Enio, que está presidindo lá atualmente. E já estavam bem familiarizados com a igreja em Confresa, e esse processo depressivo já estava assim passando. Aprove Deus de voltarmos para a Barra do Garças, Sim, e nessa volta a gente abriu o trabalho, a gente veio congregar com o pastor Noronha, e o pastor Noronha nos deu a oportunidade de abrir um trabalho, que é o bairro São João. Do bairro São João a gente veio para Beira Rio, e Gabriel Ferreira, e atualmente estou em Aragaça, no Nova Esperança. E fazendo a obra de Deus com muita sim. alegria, com muito gozo na alma, fazendo o que a gente gosta de fazer, que é cuidar Amém. de Glória a vidas, Deus. O né? senhor tocou num assunto muito importante, pastor, porque ainda há um preconceito muito grande em relação à depressão, Sim. né? Ah, sou crente, eu não tenho depressão. E crente tem depressão, sim. Ah, isso é falta de Deus. Não, isso não é falta de Deus. Alguma coisa aconteceu com o senhor que desencadeou essa depressão? Porque sempre há um motivo e a gente às vezes nem sabe, né? Mas houve alguma coisa que o senhor entendeu que foi aquilo que desencadeou? Na nossa conversa informal aqui, você disse que nada é por acaso. Sim, Você está verdade. aqui para falar com o Nicolas, com o Marcos Feliciano, Feliciano. aí encontra um anônimo igual eu. Maravilhoso isso. Amo esse Deus que eu sirvo, que faz as surpresas. Mas nada disso é por acaso. O Verdade. fato de eu ter passado por esse processo de depressão, principalmente eu que lido com pessoas, Sim, cuidar de vidas foi muito importante. sim. Porque que foi o fato? Eu estava pastoreando uma igreja e de repente eu falo assim, eu vou cuidar da minha vida secular, da minha vida particular, e falo com Deus, se abrir as portas, que se der tudo certo, eu vou, e é Deus que está no negócio. Sim. Mas veja bem, a gente tem que aprender algo, e foi uma lição que eu aprendi. Foi Deus que me chamou, através da minha liderança, para mim estar pastoreando. Uhum. Então, para mim sair dessa liderança, Deus tinha que usar o meu líder. Sim. E eu fui por conta própria. Hum, Então, o que desencadeou isso? A minha ignorância de não ouvir e não entender o meu chamado. sim. Eu fui cuidar de coisas pessoais, da minha vida pessoal, e aí deixei a obra de Deus. Se fosse para mim ir para a Confresa, Deus teria que usar o meu líder, né? Atualmente era o pastor Fernandes, Sim. para falar assim, olha, meu filho, não quero mais você, ou então eu estou te mandando para tal lugar. Uhum. Eu fui carreira solo, eu fui por conta. Então eu deixei de fazer algo que Deus
tinha me dado. Eu entreguei o cajado. Sim. Não foi Deus que me tirou o cajado, né? Entendi. Então isso Saiu foi do propósito. a gota d'água para mim conhecer o processo da depressão. E é importante isso porque é igual como você disse, o crente também passa por Sim. depressão. Verdade. O que é a depressão? A depressão é excesso de passado. Verdade. Eu larguei de fazer a obra e fui cuidar das minhas coisas. Deus me chamou para fazer a obra. Sim. Eu posso fazer outras coisas. Hoje, por exemplo, eu sou representante comercial de energia solar, né, nas minhas horas vagas. Eu posso fazer outras atividades Claro. comerciais, Claro. mas, porém, o meu chamado principal é pastorear, cuidar de vidas. Né? E eu deixei de fazer isso. Foi onde desencadeou a minha depressão. O gatilho é isso, é deixar de fazer o que você está proposto fazer intensamente agora. Sim. E ficar lá no passado. A gente não vive de passado. Verdade. Então a depressão é justamente de quem vive lá no passado. Quer sair da depressão, você tem que viver aqui e agora, esse exato momento. É verdade. Eu tenho uma frase que eu já pus ela em camiseta, boné, eu quero expandir ela para o Brasil e para o mundo inteiro. Sim. A frase é: estou vivendo o melhor dia da minha vida. Amém. Essa é a frase que eu uso. Amém. É minha identidade. Sim. E as pessoas perguntam, por que você diz isso? Eu falei, olha, o ontem é passado, o amanhã não sei se estarei nele, então eu estou vivendo intensamente o dia de hoje. Então, o propósito de Deus é a gente viver o aqui e o agora. Como diz a Bíblia, basta cada dia seu mal. O seu mal, exatamente. Como foi que o senhor superou? Houve algum acompanhamento com algum profissional? Eu tentei o acompanhamento profissional de médicos. Sim. Não discordo de quem está com esse problema. Tem que procurar ajuda médica mesmo. No meu caso, não resolveu. Às vezes o medicamento, porque o medicamento ele faz você ficar mais estressado, mais nervoso, ou faz você dormir. Você dorme, você está fora do problema, mas você acorda, o problema está em si. Né? Então, você sair da depressão é você rever o que está causando ela, qual foi a causa dela, dar uma olhada no retrovisor, ver o que aconteceu, e aí o que passou não tem conserto. É você falar assim, reagir, reagir. Inclusive, eu passei por esse processo. É igual dependente químico. Nós vamos falar agora sobre isso. O dependente químico ele tem um gatilho para voltar. Quem passou por depressão ele também tem um gatilho. Agora, na época que eu comecei esse processo de depressão, eu não sabia identificar isso. Hoje eu identifico. Então eu já reajo. Uma música, uma palavra, uma história, tudo isso são gatilhos para você relembrar e você engatilhar na tal da depressão. Você tem que dar uns gritos, uns glória a Deus, viver o presente, reagir. A palavra certa é essa, é reagir. Não se conformar, não é se isolar do mundo, não é se isolar de pessoas, vai para a Bíblia, canta uns hinos. Então, o que foi para mim sair dessa depressão? Eu saí mesmo lá em Confresa. É você envolver na obra de Deus. Eu me envolvi com a igreja. Aí, o senhor usou a obra de Deus como uma terapia. Isso. Eu voltei, eu mesmo como auxiliar lá, eu não era pastor dirigente, mas eu fui consagrado a pastor e lá eu estava pastor, né? Não como dirigente, mas isso... eu fui para cima, eu fui ministrar a palavra, eu fui pregar, eu fui caminhar com a igreja. Maravilha. Então isso me libertou. Ai, que bênção. Me deu graça de viver de novo, porque a depressão ela é uma doença da alma. Ela dói no corpo, como se fosse no corpo, mas na verdade ela é na alma. Tinha dias, noites que eu saía 3 horas da manhã, 2 horas, saía para a área da minha casa, para o quintal da minha casa, pensando que eu estava com falta de ar. Na verdade, eu não estava, eu estava respirando normal. Mas a sensação é de que você não está tendo ar. Né? Então, esse era o meu sintoma. Mas o depressivo ele tem vários sintomas, porque cada caso é um caso. É um caso, né? É verdade. O meu caso de depressão foi o fato de eu ter largado a congregação em que eu estava dirigindo e seguir por um outro caminho que não foi o caminho que Deus me chamou. Mas como tudo tem um propósito, foi muito bom. Hoje eu posso tratar com pessoas com depressão, posso ajudar essas pessoas. Eu entendo e compreendo elas. Como tem muita gente que acha que por ser crente não é depressivo. E tem pastores que são depressivos, obreiros, irmãos, irmãs. Então, foi uma fase que a gente passou
para a gente aprender e também poder colaborar com outras pessoas A hoje. verdade é tão grande que existe muitos pastores, né, que de repente esteja, né, com depressão ou há, né, uma realidade que a gente já ouviu falar de tantos casos de pastores que cometeram suicídio, né, eles de certo que guardaram aquela angústia, não procurou ajuda, porque há esse preconceito, como eu falei no começo. Então, tem muitas pessoas, muitos crentes, que têm vergonha de procurar, né, um psiquiatra ou um psicólogo para ajudar, né, para pedir um socorro. Eu sou crente, eu não posso pedir. O que vão dizer de mim? Afinal de contas, eu sou um pastor, eu não posso. Então, isso tudo leva a pessoa a cometer algo que poderia ter tido uma ajuda, né? Hoje as pessoas estão falando em mentoria e nós pastores precisamos muito dessa mentoria. Sim. Nós precisamos de amigos. Nós estamos numa multidão. Eu estou, por exemplo, eu estou pastor hoje de 205 membros. Sim. Fora os congregados e crianças. Você está no meio da multidão, mas sozinho. Sim, sim. E você pega uma carga. Você pega a carga do doente, da pessoa que está brigado com um amigo, com um irmão, com o marido, com a esposa. Verdade. Com pessoas com vícios. E você vai pegando toda essa carga. Verdade, absorvendo tudo isso. Vai absorvendo, né, tudo isso e você não pode passar isso para frente. Então, isso... A gente hoje precisa dessas mentorias, precisa de alguém, de um amigo pastor, de um amigo para você poder conversar, dialogar. Claro. Eu até brinquei, nosso campo de Barra do Garças, ele tem um privilégio. Nossos pastores, todo mês de janeiro, todos eles tiram férias. Maravilha! Isso é importante demais. Muito bom. Pastor? Tem muita gente que acha ruim isso. Mas isso, né, é muito bom. É importante, é necessário. Porque você dá oportunidade para o seu vice trabalhar, claro, e ver como que é a posição do pastor, sim, apesar que é só um mês, né? E você dá uma arejada na sua mente. E isso é muito importante. Até no meu retorno eu disse para a igreja que eu tirei-o sem culpa, tranquilo, claro, porque eu sei dessa necessidade da gente cuidar da nossa alma, da nossa mente e da nossa família. Exatamente. Porque hoje os pastores estão perdendo para a doença, e a depressão é uma delas. Sim. Eles estão se isolando sozinhos com seus problemas. Cuida de todo mundo na igreja, mas não cuida de si. E não cuida de si, da esposa e dos filhos. Né? E a gente, como ser humano, a gente tem esposa, tem filhos, tem netos, e que precisa do nosso auxílio primeiro. Pastor. E a Bíblia diz que a gente tem que cuidar primeiro da nossa família. E depois a gente cuida dos outros. Verdade. O senhor falando aí, eu me lembrando, eu sou assistente social, né, atuante, e na minha igreja, a Quadrangular de Belo Campo, assim que eu iniciei, né, exercer a minha função, eu me dispus a ajudar na igreja, né, voluntariamente, e conversei com os meus pastores. E falando para eles que o serviço meu não seria do assistente social, não seria somente estar ali ajudando a parte social da igreja, mas também com esse olhar de assistente social para com os líderes, né? E eu comecei a observar, né, nos meus pastores que eles trabalhavam demais, se doavam demais, mas não estavam se cuidando. Tanto que tem, acho que quase 2 anos que a minha pastora faleceu, e chegou um determinado dia que eu conversei com um dos pastores da Quadrangular. Esse é um propósito meu esse ano, né? Tentar encontrar com os líderes da Quadrangular para que façam um projeto, elaborem um projeto para estar ajudando os pastores, os líderes. Porque há tanto projeto para todas as classes, né, de crianças, de jovens, de adultos, de adolescentes, de casais, mas e os líderes, né? E os pastores que passam o ano todo ali sendo sugados. E eu vi como o meu pastor ficou quando a esposa faleceu. E não havia como um projeto para que ele deixasse um pouco a igreja, para que ele tivesse aquele acompanhamento, aquele tratamento. E isso não é só a Quadrangular. Eu vejo essa deficiência em todas as igrejas, que deveria ter esse cuidado. Porque, como o senhor falou, absorve tudo, né? Os problemas de todo mundo. E depois, com quem que eles vão desabafar? O pastor, ele não pode desabafar, ele não pode sair contando coisas do que ele ouviu, inclusive os problemas dele. Porque, afinal de contas, ele é um pastor. As pessoas acham que pastor não tem problemas, né? Que a família de pastor tem que ser perfeita. E não é assim, de repente, ele está precisando de um conselho, ele está precisando de uma ajuda, de uma orientação. E a quem recorrer?
Então, depois que eu conversei com esse pastor, eu estou com isso em gaveta, estou com isso guardadinho lá, porque eu não desisti, né, de estar procurando eles para ver tudo isso, porque a gente precisa, os liderados precisam estar com esse olhar atento, né, aos pastores. Você que está me assistindo, que é um liderado, que às vezes cobra muito do seu líder, do seu pastor, você já convidou o seu pastor para tomar um café na sua casa? Já bateu no ombro dele e perguntou como é que o senhor está? Está precisando de uma ajuda? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? De repente o pastor ele não quer falar nada. Ele só quer ficar ali em silêncio. Ele só quer ter alguém que o convide, que sinta também, que ele se sinta também acolhido, amado, porque muitas das vezes os pastores não têm esse acolhimento. As pessoas estão só querendo só do pastor, mas estão doando também o seu tempo para o seu líder. Observa como é que eles estão. Não fique só aguardando que ele te procure. Ah, o pastor nunca vem na minha casa. Ah, meu pastor, eu só encontro na igreja. Mas de repente é porque ele não tem tempo. Então procure ele, procure você, né, e chame para um café, para um almoço, honre o teu líder, honre o teu pastor. Isso é muito importante, porque as dores deles, somente eles e Deus sabe. Então isso é muito importante porque há pastores que estão numa cidade que não é a cidade natal deles e que está ali somente ele, a família e mais ninguém. Ele não tem a quem recorrer. Eu não sei como é que é a realidade da sua igreja, pastor, mas eu vim de uma igreja, né, que era da Assembleia, que troca muito de pastores, eles a cada 3, 4 anos vivem em cidades diferentes. Então pensa como é que é a mente deles, a família. Então isso é um processo muito delicado. E as pessoas cobram tanto, mas os liderados cobram tanto, mas às vezes negam ajuda, um olhar diferente, né, um apoio, um ombro. E isso é muito importante, um assunto que a igreja precisa ser mais acolhedora, né, nesse sentido. E agora vamos falar um pouco se o senhor tem alguma experiência que o senhor viveu além dessa, né, de ter superado a depressão, alguma outra experiência com Deus que lhe chamou a atenção, que foi algo que marcou a sua vida, a sua história? Então, irmã Cristiane, a vida da gente é cheia de altos e baixos e a gente sempre tem várias experiências com Deus. Inclusive, a gente precisa conhecer a Deus como amigo. Sim, Às vezes a gente conhece o Deus da Cristiane, o Deus do Bispo Manuel Ferreira, sim, do Edir Macedo, verdade, e não conhece o Deus que nos conhece. Uma das verdade, pastor. experiências que eu tive, uma certa vez, Deus usou em profecia alguém para me perguntar se eu conhecia Deus como Ele me conhece. É uma pergunta difícil de responder, Difícil. né? Mas com o tempo eu fui pegando experiência com Deus e, e a gente conhece a Deus através da Bíblia, em primeiro Sim, lugar, da natureza, verdade. né? Do convívio e experiências que Deus quer ter com a gente, Uhum. né? Então a gente já teve várias experiências com Deus, intimidades com Deus, de curas, de orações de Deus curar, de coisas materiais, da gente profetizar e acontecer, Amém. né? Então isso a gente precisa ter essa experiência íntima com Deus. Claro. E a gente busca isso na palavra, na oração e na prática. Nós como servos de Deus, nós temos que ser usados, principalmente agora, para profetizar mesmo, Amém. para Verdade. abençoar, para crer Sim, e saber em quem a gente crê. claro. A gente crê num Deus do impossível. Verdade. Então a gente tem que confiar nesse Deus Sim, e fazer o que ele pediu. Ele disse para a gente ir e discipular pessoas, transformar vidas. sim. Então essas são as experiências que Deus tem nos dado, Amém. de transformar a vida através da palavra, Claro. da ministração, da cura. É para isso que Deus nos chamou, Amém. Glória a né? Deus. Pastor, em off, o senhor mencionou sobre uma ONG, né, que o senhor tem. Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Então, a nossa igreja, eu sou da Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Barra do Garças, e o pastor Fernandes, que é o pastor presidente da convenção do estado hoje em Cuiabá, ele criou uma ONG, que essa ONG hoje, o presidente curador dela, a sede dela fica em Barra do Garça, no Mato Grosso, Uhum. cujo presidente é o pastor Osmar Noronha.
e é o presidente curador, e eu sou o presidente administrativo. Sim. E nós temos duas vertentes nessa ONG. Nós temos essa vertente da escola, que é a escola Princípio, com princípio cristão. Sim. A gente pode falar abertamente sobre Claro. Deus, sobre a igreja, Isso é bom porque é demais. uma escola cristã. Amém. Então, hoje a gente tem as nossas crianças, do maternal até o fundamental, com princípios cristãos, e nós temos a didática do objetivo, né? Então, é a prevenção, educação e cristianismo. Sim. Né? E isso você vai criar cidadãos do bem, claro, lá para frente, formados, né, educados e também dentro do cristianismo, sim, dentro do princípio de Deus. sim, Né? E temos a Casa Maria Madalena. A Casa Maria Madalena é uma casa para tratamento de dependentes químicos, feminina, a única no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, sediado lá em Barra do Garças. Nós temos o diretor da casa, que é o pastor João Parrião, e a missionária Dilma, que cuida da casa. Temos uma casa para 30 mulheres, né? E desde 2002 a gente vem transformando vidas e devolvendo para a família e para a sociedade. Outrora a sociedade não queria, nem a família, sim, e a gente devolve a pessoa limpa, que maravilha, né? Através da palavra, através sim, dos tratamentos também. Sim. E devolve essas pessoas para a sociedade, para a família. Isso. E tem gente espalhada no Brasil inteiro aí. Tem pessoas até no Rio de Janeiro que foram tratadas nessa casa e hoje estão bem, estão casadas, estão trabalhando, estão trazendo alegria para a família e para a sociedade, que outrora era uma escória, né? Sim, Ninguém quer. sim. Porque eu estava comentando hoje com o Major Giovanni que, por exemplo, uma ONG de tratamento de câncer, um dá vaca, outro ajuda daqui, da acolá e tal, mas quando fala que é dependente químico, as pessoas não abrem muito o coração. Sim, é verdade. Mas eu louvo a Deus pela igreja, pela ONG, pela Fundação Amazônia Legal, que tem aberto a sua mente para essa vertente e tem continuado, mesmo as dificuldades de manutenção, porque uma pessoa, uma cabeça hoje fica em torno de R$ 1.500. Essa pessoa, quando chega para casa, ela se abstém da droga e ela é faminta, então ela tem que alimentar muito, né? Então, o custo é muito alto com a alimentação, e não é só alimentação, tem medicamento, tem uma outra série de coisas que precisam ter acompanhamento médico, os profissionais, tem que ter médico, tem que ter enfermeira, e tem que levar nos postos de saúde, tem transporte, é uma demanda muito grande, né? Mas, graças a Deus, a casa está se mantendo e transformando vidas. Que benção. E como é mantida essa ONG, pastor? Então, as Assembleias de Deus nos ajudam através dos pastores do campo de Barra do Garças, eles mandam ajuda, e com essa ajuda a gente consegue manter água, luz e gás. As outras demandas é Deus provendo. Glória a Deus. Esse ano é um ano político, a Prefeitura de Barra do Garças nos ajuda com R$ 4.000, mas esse ano, por ser político, não tem essa ajuda. Né? Então, hoje nós estamos vivendo pela fé e pelo milagre. Mas, credo, já estamos no mês de março e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E essas famílias, eles não pagam nada, no caso? Não pagam nada. Não pagam nada. É totalmente gratuito. Eles levam a pessoa, só precisa passar por uma triagem. Uma triagem, né? Precisa passar pelo médico, porque às vezes vem pessoas com alguma, por exemplo, AIDS, aí tem que trazer o medicamento, né? Tem que saber o que a pessoa tem, além da dependência química, né? Aí faz a triagem e a gente coloca lá, e o resto tem sido provisão mesmo, provisão de Deus. Geralmente fica quanto tempo uma pessoa? O tratamento mínimo é 6 meses. 6 meses para a pessoa ficar limpa, né? E ter um tratamento psicológico, e lá, como é da igreja, tem um tratamento de acordo com a palavra de Deus. Claro. Porque o dependente químico é mais ou menos igual o depressivo. Sim. Qualquer gatilho, ele volta para onde ele estava. É verdade. Então, ele tem que ter um equilíbrio, ele sai de lá limpo, mas ele tem que ter um equilíbrio para não voltar para onde ele estava. Sim.
e que é uma fase muito delicada ao retornar, porque nem sempre a família está preparada, de repente o ambiente da casa pode levar ele, né, ou no caso ela, a voltar à vida antiga, porque a família não está preparada para receber. Né, que tem, eu não sei se essa é a realidade, mas existem outros centros de recuperação que encontram essa dificuldade, né, no retorno. Mas graças a Deus que vocês têm tido um bom resultado, né? Temos tido resultado positivo, mas isso é um ponto importante para você, que você tocou, porque bom seria se a gente tivesse condições de tratar o dependente e a família dele. É claro que não é culpa do dependente químico ser um dependente por causa da família, mas geralmente o histórico é. Sim. Quando você vai no psicólogo, você leva uma criança no psicólogo, ela não trata a criança em primeiro lugar, ela vem tratar os pais. É verdade. Eu não quero dizer com isso que todo dependente químico é consequência da raiz familiar. Não, longe de mim dizer isso. Sim. Mas acontece casos. Um caso triste que eu tenho para contar, por exemplo, quando um dependente químico sarado voltou para casa, estava tendo uma festa, ele bebia muito e chegou lá, a casa estava cheia de cachaça. Então, um modo muito ruim de receber um camarada que acabou de ser tratado. Né? Outros casos, a pessoa entrega lá, não volta. Deviam vir receber essa pessoa, agradecida à casa, agradecida aos profissionais, e trazer essa pessoa com festas. Geralmente as pessoas não se sentem acolhidas. Chegou casos de cidades fora da gente ter que pagar passagens para essa pessoa voltar para casa, ou então colocar dentro de um carro da gente e levar até a cidade, porque a família não veio fazer isso, que era dever dela, com muita alegria, receber. Igual o pai recebeu o filho pródigo, né? Com alegria, com festa. Né? Isso... Que bênção. E, pastor, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, né, quem está assistindo até aqui, quem chegou até aqui. Algo que Deus tocou em seu coração. Mas, Cristiane, eu gostaria de falar algo que eu falei no domingo na congregação, no AD Nova Esperança. Eu quero aproveitar a oportunidade de te agradecer pela oportunidade de participar do seu podcast, Pode Crer. Para a oportunidade de conhecer você, seu esposo, e desejar que venha muito sucesso. Amém. E seu canal venha ter muito sucesso com a bênção de Deus. Amém, é verdade. Porque o sucesso ele vem e passa, mas a bênção vem e permanece. É verdade, pastor. Que o seu canal seja abençoado, que você tenha milhares e milhares de seguidores, né? E que a bênção de Deus nunca falte sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, o vosso ministério, do seu esposo, da sua família. Né? E convidar também para me seguir no YouTube, PR Gezaine. Gezaine. Com G. Gezaine. Por favor, gente, lá ele tem a palavra do dia todos os dias, pastor, que o senhor então, a palavra do dia. A minha ocupação, eu estou pastor de uma igreja, estou representante comercial, estou presidente da fundação. Na verdade, era corrido, né? Muito corrido. Na verdade, tem uma missionária lá em Barra do Garça, a missionária Joel, ela que me incentivou. E eu comecei a gravar, mas a correria é muito grande. Mas eu tenho que retornar a gravar essas palavras do dia. Num momento como esse aqui, era um momento bacana de fazer isso. Né? Eu tenho que aproveitar esses momentos. Não é só no meu escritório. Em qualquer lugar que eu esteja, para e grava. Pronto. E lança no YouTube. Às vezes a gente acha que é tão simples, mas tantas pessoas estão precisando de uma palavra, né, pastor? Sim. De repente, aquilo que o senhor falou era exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir. No meu YouTube tá parado, né? Sim. Mas, assim... Vamos colocar ele para andar, né, pastor? Vamos pôr ele para andar. Isso e outra aí. coisa, eu tenho uma reflexão que eu mando para os irmãos que congregam comigo e alguns amigos. Sim. E isso tem feito uma diferença. Muitas pessoas falam assim, essa palavra veio para mim hoje, eu precisava ouvir isso. Então, várias pessoas me dão um feedback. Aí eu mando para os meus 200 membros, mando para mais uns 100 amigos, e essas pessoas eles repassam isso. Sim, que maravilha. Né? Porque a palavra de Deus não tem domínio público. Verdade, é verdade. Então ela pode ser transmitida para o mundo inteiro. E a gente ajuda pessoas com isso. Sim. Então o seu podcast Pode Crer, com certeza tem ajudado muitas pessoas, né? Contribuído com muitas vidas. Isso. E isso vai continuar. Verdade. E eu ministrei uma palavra no domingo
no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 e 7, que fala de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. A gente que lidera, a gente pensa que veio para ser servido, e é o contrário. A gente veio para servir. É diferente, eu estava vendo seu esposo é militar. Sim. Lá no militarismo, quanto mais sobe, mais as pessoas servem. Mais as pessoas se dão continência. Agora, no reino de Deus é diferente. Verdade. No reino de Deus, a gente quanto mais cresce, mais é servo. Verdade. E Jesus veio aqui para dar esse exemplo. Verdade. E chegou lá, no meio dos seus discípulos, começou a lavar os pés dos discípulos. Para quê? Para dar exemplo que ele era servo. Sim. Pedro, muito sanguíneo, falou assim, não, tu não vai lavar meu pé não, que isso? Eu sou seu servo, eu que tenho que lavar os teus pés. Ele falou, Paulo, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Falou, então, ele era extremista, né? Então lava o corpo inteiro. Agora ele não era para lavar os pés, agora já quer que lave até o corpo. Eu falei, não, Paulo, Pedro, não precisa de tanto. Assim. Né? Então Jesus, ele deu exemplo que ele veio para servir. Nós não somos diferentes. Você está aqui para servir. Amém. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Verdade. De uma forma ou de outra, é para servir. Verdade. E Jesus veio nessa última lição, sabendo que tinha um Judas no meio deles, sabendo que daqui a pouco ia matá-lo, mas ele estava sereno, tranquilo, porque ele sabia o que ele era, para o que ele veio e que era servo. Nós temos que ter essa convicção que nós somos servos, servimos um Deus criador dos céus e da terra, que tudo pode. Amém. E que estamos aqui de passagem. Sim. De passagem. Verdade. Então Jesus veio e deu essas lições significativas, né, para nós. E a primeira dela que ele veio para servir e não para ser servido. Verdade. E deu esse exemplo, 33 anos na terra, servindo. Sim. O Filho do Homem, o Criador dos céus e da terra, veio para servir. E continua servindo até hoje. A segunda lição, eu estou sendo bem sintético, né? Devemos mostrar aos outros o mesmo tipo de amor que Jesus nos mostra. Sim. O que é discípulo? Discípulo é multiplicador, é aquele que aprende com o mestre. Eu gostei muito de ver você até com lágrimas e os olhos brilhando, falando que o Josué Brandão é seu pai na fé, seu mestre, né? Então, o que você faz? Você é um mini Josué, é uma discípula que prega o que ele prega, vive o que ele vive, né? E Jesus nos chama para isso. E Paulo foi audacioso, ele falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Verdade. Né? Então, nós devemos fazer isso. É verdade, pastor. Jesus veio para servir, então nós devemos servir. Isso. E devemos amar como ele nos amou. E amar não é fácil. A gente acha fácil amar, você amar seu esposo, seu filho, as pessoas que estão perto, as pessoas que estão te dando carinho, olhando para você. Agora, amar aquela pessoa que está lá na sarjeta, o drogado, a drogada, o dependente químico, a pessoa que mata, que rouba, já é difícil. E Jesus amou a gente dessa forma. Pisou no seu calo. Pisou no seu calo, a pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que não te dá bom dia. Sim. E aí Jesus nos chama para amar essas pessoas. Verdade. Não é fácil? Não, não é. Mas é possível, né? Mas é possível, porque Jesus mandou. Isso. É igual amar a esposa. Sim. Amar a esposa, a gente tem que aumentar o amor. Tem que falar, meu amor está esfriando. Não. Jesus disse assim, ama a tua esposa, é mandamento. Então não é opção. É verdade. Né? Então, a segunda coisa, devemos mostrar aos outros o mesmo tipo de amor que Jesus nos mostra. Sim. Terceira coisa, Jesus tinha uma compreensão saudável de quem ele era e de onde ele veio. Tem um hino da harpa pentecostal que diz assim, eu sinto saudade do céu. Eu, antes de ser crente, eu não entendia. Como que eu vou sentir saudade do céu? Sim. Eu sinto saudade do céu porque eu vim do céu. O meu espírito veio de Deus. Então, todos nós sentimos saudade do céu, porque a gente veio de lá. Todo ser humano tem um espírito adorador. Sim. É por isso que as pessoas saem adorando tudo e qualquer coisa às vezes. Sim. Mas nós devemos adorar a Deus. Amém. Jesus, ele veio para nos salvar e ele é o caminho, a verdade e a vida. E ponto final. Né? Então, ele sabia disso. E nós também devemos saber disso, que nós viemos para servir e de quem nós somos servos. Aleluia. E estamos aqui peregrinando por um pouco de tempo, porque a nossa morada real, você está na Vitória da Conquista, na Vitória da Conquista é os céus. Eu estou em Aragaça, mas minha morada não é Aragaça, é os céus.
É de lá que eu Somos vim, é para lá cidadãos que eu dos estou indo. céus, é verdade, Cada pastor. dia eu estou mais próximo de É lá, verdade. né? O senhor E, falou algo muito importante, hum, pastor, sobre amar a esposa, né? A Bíblia nos ensina tão lindamente, né, que nós, enquanto mulheres, devemos ser submissas aos nossos maridos, e no mundo moderno hoje eles acham isso estranho, uma submissão, as pessoas não compreendem o que é isso. Mas a missão muito maior foi do esposo, né? Amai, né, as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E eu tenho às vezes, né, eu sou convidada para dar palestra para mulheres. Eu tive, durante 7 anos, orando pelo meu esposo, para que ele viesse para Jesus. Então, às vezes eu conto esse testemunho, e esse testemunho tem resgatado casamentos, né? uhum. Deus tem me dado esse privilégio de falar sobre isso. E eu sempre falo, gente, quando o casamento está esfriando, não é assim, a gente não inicia o casamento amando e passa 70 anos com a mesma intensidade de amor. A gente precisa pedir também isso para Deus. Já houve muitos momentos de eu sentar com meu marido, olhar um para o outro e falar: o que está acontecendo? Eu não estou hoje te amando como eu gostaria ou como no início. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus para resgatar esse amor, resgatar o respeito, resgatar o desejo um para com o outro, que isso é importante, porque se a gente não falar, se a igreja não falar sobre isso, porque às vezes eu percebo que na igreja fala muito pouco sobre casamento, sobre relacionamento, e a igreja precisa ouvir isso. E a gente não fala, mas a mídia mostra de forma totalmente errada, né? As novelas mostram, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre sexo, porque na igreja não pode falar sobre isso. Mas a televisão mostra, né, de forma totalmente né, distorcida. São mentiras faladas, repetidas e que a Repetidas. sociedade está acreditando como se Isso, fosse como se fosse verdade. verdade. Então, assim, quando as pessoas sentam e me pedem conselhos, que eu louvo a Deus por isso, por eu ter vivido tudo a um propósito, né? Tudo que eu vivi com meu esposo. E hoje, como nós vivemos, é fácil? Claro que não. E sempre me falam assim, Cris, que eu sou apaixonada pelo meu esposo, muito mais, nós temos 21 anos de casados, muito mais do que no dia que eu casei. Aí pergunta, Cris, qual o segredo? Jesus. Porque quando eu percebo que está esfriando, a gente vai para o joelho, a gente ora e pede, Deus, misericórdia, renova, Senhor, o amor. Senhor, renova o desejo, porque está difícil aqui. Imediatamente a resposta do Senhor vem. Ah, mas vocês nunca brigam? Muito difícil, porque hoje nós amadurecemos. E existem discussões que a gente pode estar evitando, não há necessidade de, né, criar uma briga, né, por conta daquilo, por causa do orgulho. Então, para que a gente viva em paz, para que a gente viva Cristo em casa. Então, eu falando aqui para vocês, eu falei que depois eu vou até fazer uma palestra e colocar no meu canal no YouTube sobre isso, que há essa carência, né, de falar sobre isso nas igrejas, pastor. Então, se eu tocou um assunto muito importante, pastor, eu também quero te agradecer e agradecer muito, né, foram assuntos maravilhosos que foram abordados aqui, o senhor com sua simplicidade, né, e falou muita coisa importante. Eu quero agradecer vocês também que assistiram até agora. Quero pedir a vocês que sigam ele lá no canal dele, que se inscrevam no canal dele. Qual é o seu canal, pastor? Fala É a novamente. PR Gezaine, é PR Design. Gezaine. E só nessa brecha aí da família, eu quero agradecer a Deus pelos nossos líderes nacionais, que é o Bispo Manuel Ferreira, o Bispo Sim, Samuel, o Abner. E nós temos a editora Betel e a lição da escola bíblica desse trimestre é sobre sim. família. Ai, que Nós estamos tendo um maravilha. seminário sobre Que família, né? bênção. E esse é um assunto que precisa realmente ser falado. Sim, É importante falar, né? Porque o casamento é igual o seu carro. O seu carro, quando está com defeito, você leva no mecânico claro. para poder arrumar, fazer Sim, reparos. Quando acaba o combustível, você vai no posto de gasolina para sim. reabastecer. Então, a nossa vida de família tem que ser assim. Verdade, pastor. E uma das ferramentas principais chama-se diálogo. Claro. Eu, quando efetuo o casamento, cerimônia de casamento, eu Uhum, falo que a gente só se conhece depois de casados. claro. Porque antes de casar, a gente vai na casa da namorada, É, todo bonitinho, com tomado banho, verdade. cabelo penteado, perfumado. O verdadeiro eu, a gente só conhece depois que está morando junto, né? Os defeitos. Sim, E aí, você tem que lembrar daquele do sim, né? Que aí é em todo momento. Aí você vai compreender, vai sim, para a fase da compreensão, é uma sim. queda de braço. E que ambos têm que entender que quando a gente se casa, é para fazer a outra pessoa Isso. feliz. Não é para Verdade. ser feliz, é para fazer a outra Verdade. pessoa feliz. Aí quando tem inteligência, reciprocidade, a pessoa também vai devolver, É verdade, pastor. devolver É isso, né? verdade. Então,
outro assunto polêmico também que você tocou, que é a questão da submissão. Sim. Essa questão da submissão, quando o casal é inteligente, não tem esse negócio de um mandar no outro. Não É existe. entendimento. É entendimento. Então, Verdade. isso não existe. Não há nenhuma queda de braço Não em é casa, queda de não. braço. É uma questão de A mulher, ela entendimento. sabe o papel dela como esposa, né? Esposa sábia, como a Bíblia nos ensina, e o homem, ele sabe o papel dele dentro de casa, né? Como líder, como cabeça da casa. No entanto, não há essa Hoje as discussão. mulheres estão empoderadas. Sim. Né? Você tem um canal, hoje, antigamente a mulher não tinha. Não podia isso, né, pastor? Você tem um canal no YouTube, você é assistente social, Sim. né? Então você é uma mulher empoderada. Mas, porém, entretanto, todavia, sabe o poder, o seu papel. Sim, como esposa. Como esposa. Meu lugar de esposa. No casamento não existe o meu. Isso, Existe o nosso. O nosso carro, isso. O nosso dinheiro. Né? Verdade, você pastor. somando o seu com o dele é nosso. É. E aí dá para fazer alguma coisa. Agora, se cada um mexer para um lado para outro, acaba ambos não fazendo nada. Né? Então, o casal tem que entender isso. É Que verdade, não é mais eu, é nós. Nossa, tudo é nós. É verdade. E quando a gente entende isso, é outro patamar e a nossa vida parte para uma dimensão maravilhosa, que é a vontade de Deus, e as coisas vão fluindo, tudo benção. E eu gosto muito em relação à família de uma coisa, irmã Cristiane, finalizando, Sim. que quando a gente é servo de Deus, quando a gente faz a obra de Deus, a Bíblia diz que até a nossa descendência será abençoada. Então, meu prazer de fazer a obra de Deus hoje é saber que eu estou sendo abençoado, que meus filhos serão abençoados, os meus netos serão abençoados, os meus bisnetos serão até terceira e quarta geração. Fruto da realidade de hoje. É verdade, pastor. Né? É verdade. Então, é isso. O senhor falou algo bem importante, né? Foi tudo muito lindo que o senhor falou, mas eu preciso dar uma pincelada no que o senhor falou sobre, né, o que o senhor está plantando hoje. Hoje eu estou colhendo frutos do que a minha mãe plantou. Eu fui à Feira de Santana entrevistar Josué Brandão, e lá eu vi como me acolheram, e eu me lembrava de quando a minha mãe acolhia servos do Senhor em sua casa, né? E eu lembrando, o Espírito Santo me fazendo lembrar. Então, nada do que a gente faz para o reino de Deus é em vão. Não que a gente queira fazer isso com barganha, mas a gente sabe que Deus, ele é perfeito, né? E ele faz questão de nos honrar, né? Gente, eu gostaria, né, novamente de agradecer, gostaria de pedir você que está me assistindo, nos assistindo, que se inscreva em meu canal, não deixa para depois, aproveita, tá aqui na barrinha, se inscreva, comente e compartilhe ao máximo. E vai lá também no meu Instagram, que é Cristiane Cunha, e me siga. Esse engajamento é muito importante, porque assim a plataforma ela compreende que o assunto que nós estamos aqui falando é relevante e ela mesma irá encaminhar mais pessoas. E nós, enquanto servos de Deus, a gente precisa propagar o Evangelho, usar todas as ferramentas que nós temos para propagar o Evangelho. E estar aqui também é fazer o ID do Senhor, né? Está levando esses testemunhos que ele falou, tudo que ele falou da palavra de Deus, aqui foi pregada a palavra de Deus, para que outras pessoas também venham ser abençoadas. E você também seja um canal de bênção. Você aí que está se inscrevendo em meu canal, você está ajudando o meu canal, se inscrevendo no canal do pastor, está também abençoando o canal dele e levando a mais pessoas, certo, meus queridos? Pastor, muitíssimo obrigada. Obrigado eu. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, o seu ministério, né, a sua vida, a sua família, e muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e sucesso, e que Deus abençoe. Amém.